Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2024, uma terça-feira, e antes de ir direto para as notícias, vou deixar um recado rápido aqui para vocês. Vou deixar um curso completo de como você emitir a sua DARF da forma correta para você declarar certinho o seu imposto de renda no final do ano. Esse curso vai ser disponibilizado agora no período de carnaval, são 4 aulas, então assista. Cada aula vai ficar no ar por 4 dias, depois esse curso vai como bônus para quem é aluno do curso Day Trade Consistente, então não perca, assista e tire suas dúvidas. Vou pedir aqui para você dar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque bom dia, Day Trader, direto ao ponto, Morning Call direto ao ponto, você vê aqui. Então vamos lá dar uma olhada nas principais notícias do mercado financeiro que estão impactando a bolsa nesse momento, começar falando pelo pleno emprego americano. Nunca aposte contra o tio Sam. Esse é o grande recado e a grande lição do Warren Buffett, um dos maiores investidores da nossa bolsa de valores mundial, bolsa de valores dos Estados Unidos, na verdade, mas um dos maiores investidores mundiais. E por que eu estou trazendo isso? Repercutindo notícias do payroll. O mercado americano registrou literalmente praticamente um pleno emprego, com uma taxa de desemprego de 4%. Taxa essa só registrada na época de 1950 e 1970, após Segunda Guerra Mundial. Então isso mostra a grande força do mercado americano. Qual que é o grande ponto? Lembra que a gente veio falando aqui nos Bom Dia Day Traders, nos Morning Calls anteriores, sobre a taxa de juros americana? Isso tem impacto direto. A intenção com juros mais altos é resfriar a economia. Com uma amostra de emprego mais forte, ou seja, com praticamente um pleno emprego mostrando força na economia, dificulta um pouco a relação sobre diminuir a taxa de juros e faz com que nós fiquemos atentos às informações e aos próximos desdobramentos dos relatórios do Fed. Vamos ficar acompanhando para ver se realmente a gente vai ter alguma sinalização e se esta notícia, que é boa sim, vai impactar ou não a queda da taxa de juros americana, para que a gente veja mais um boom no mercado americano e isso arraste, a gente vai a reboque. A gente sabe que a nossa B3 vai a reboque com relação ao mercado americano. Então vamos acompanhar o desdobramento dessas notícias, também falar da desconfiança com relação às techs. Não tanto desconfiança assim, ou seja, a gente teve um registro de cerca de 53% de crescimento das 7 grandes big techs dos Estados Unidos, marcando sim uma era da inteligência artificial muito pautada pela empresa NVIDIA. A gente vem acompanhando o crescimento dessa empresa. Só que agora, no começo de 2024, a gente viu um registro de estabilidade e queda na informação dos investimentos nas Big Techs americanas, mostrando sim que o mercado, na minha visão, nesse momento só está realizando lucro. Mas alguns especialistas já dizem que se as Big Techs não apresentarem novos lucros altos e excessivos, a gente vai ter uma queda muito forte dos principais ações das Big Techs americanas. Também tem informação do Brasil, o país dos bancos, com taxas de juros enormes. Isso é uma maravilha, né? A gente vai pegar um empréstimo e a gente paga praticamente a vida nos juros que a gente tem com relação a esse empréstimo nos bancos. E por que eu estou dizendo isso? Porque ontem, apesar de a gente ver a bolsa americana em queda, a gente vê a nossa bolsa levemente alta, descolando da bolsa americana. Isso quer dizer que o Brasil agora vai dar certo? Não, porque a gente foi impulsionado pelos bancos, tanto Itaú quanto o Bradesco, que mostraram relatórios, mostraram balanços positivos e fez com que a nossa bolsa ficasse um pouco mais acima do que estava se mostrando nos últimos dias. O que isso quer dizer? Enquanto a gente vê o mercado americano com inovação, mostrando as techs crescendo, com inteligência artificial sendo aplicada, a gente vê aqui o Brasil dos bancos sendo literalmente carregado a reboque pelos grandes bancos brasileiros, que cobram taxas de juros absurdas e maravilhosas para quem pede empréstimo. Então fica aqui essa notícia e vamos lá tomar cuidado quando você for pegar empréstimo do banco, se você precisar. Se não precisar, se você é aluno do Day Trade Consistente, certamente você deve estar ali atingindo a sua consistência, ganhando seu dinheiro e não precisando do banco para pegar empréstimo. Então vamos agora direto para as notícias e com os horários de impacto da Bolsa de Valores para a gente entender o calendário econômico que vai movimentar a Bolsa hoje. Eu vou dizer para vocês, hoje o calendário econômico está mais esvaziado, não tem nenhuma notícia impactante. Lógico, daqui a pouco, por volta das 8h30, vai sair a ata do Copom, como sai sempre, mas aí é antes da abertura do pregão, que é às 9h do mercado futuro. Então a gente não tem nada muito, nenhuma informação muito relevante com relação a isso. É importante ressaltar aqui, tá? Bolsa vazia e vamos aos principais horários da Bolsa. Às 9h abre o mercado futuro aqui no Brasil. Às 9h do mercado futuro, às 10h do mercado à vista, quando eu gosto de operar, já tem movimentação por conta da injeção de liquidez das ações, e às 11h30 abre a análise.
Lógico, uma notícia muito importante. A partir do dia 11 de março, a NYSE volta a abrir às 10h30. O horário de verão americano volta ao normal. Então, a gente vai ver aqui a bolsa com os horários normais no dia 11 de março. Tá? Então, dia 11 de março, a gente vai ter os horários restabelecidos aqui na nossa bolsa. Ficando ali mais fácil de operar, porque literalmente o nosso horário de almoço volta a ser meio-dia, né? Hoje, porque como a NYSE abre às 11h30, a gente tem muita movimentação das 11h30 até mais ou menos meio-dia, 1h da tarde, fazendo com que a gente almoce um pouco mais tarde para quem opera no day trade, né? Então agora vamos dar uma olhada nos principais indicadores e cotação de bolsas afora, começando pelo mercado asiático, que fechou praticamente todo em alta, com exceção da NIFTA, a bolsa indiana, que fechou numa leve queda de 0,53%. Nesse momento, a Europa opera mista e os Estados Unidos praticamente todo em queda. Então a gente está vendo Dow Jones, Nasdaq, SP500 todos em queda, leve queda assim, mas é importante citar. Falando dos principais indicadores da mundo afora, começando pela nossa bolsa dolarizada EWZ, graças aos nossos grandes bancos aqui, teve uma alta de 0,03%, óbvio, isso é irônico. O barril Brent de petróleo cotado nesse momento a $87,94, numa alta de 0,10%, uma alta leve, mas uma alta considerável, vamos ficar atento com relação às informações. Minério de ferro cotado a $126,70, nesse momento uma cotação bem abaixo do que nós já vimos no passado, numa leve queda de 0,39%. DXY, que é o índice do dólar, numa leve alta de 0,7%. VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, conhecido como índice do medo, numa leve queda de 0,29%. E as bitcoins cotadas a $42.951. E para você que me acompanha pelo Instagram, vou te desejar um forte abraço, um ótimo dia operacional e bora pro game! Já você que me acompanha aqui pelo índice futuro, vamos dar uma olhada, tá, no gráfico índice futuro nesse momento diário para ver o que está acontecendo no mercado. E ontem foi exatamente o que eu disse para vocês que aconteceria. Ah, mas teve uma leve alta, Adriano, mas estamos dentro de um caixotinho, ou seja, uma zona de lateralização, dado o comportamento dos últimos movimentos da bolsa, não dando grandes oportunidades. Apesar de fato, sim, apareceu uma grande oportunidade ontem que eu não consegui pegar por conta do meu retorno das férias, ainda estou meio lento, mas o mercado foi muito com poucas oportunidades, muito sem oportunidades, praticamente andando mais lateral nesse caixote formado nos últimos dias, após essa queda que nós assistimos aqui anteriormente. O IFR trabalha nesse momento abaixo da linha dos 50%, porém acima da linha dos 70%, acima da linha dos 30%, mostrando que sim, estamos laterais, mas estamos numa tendência de queda. Vamos dar uma olhada aqui, o volume financeiro foi bem abaixo, tá? Apesar de ter notícia com relação ao PMI ontem americano, o volume financeiro foi bem abaixo. Com o calendário econômico mais esvaziado hoje, podemos ver um volume financeiro novamente abaixo, tá? Então a gente está vendo um mercado bem chato de se operar quando tem pouco volume financeiro e pouca movimentação no mercado. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos para ver se ele nos diz alguma coisa um pouco mais impactante com relação ao comportamento da bolsa, tá? E nos 60 minutos, deixa eu aproximar mais o gráfico aqui para poder pontuar para vocês. E nos 60 minutos, o que nós podemos assistir e afirmar aqui? Deixa eu tirar esse desenho de caixote. Nós tivemos nos 60 minutos um movimento, uma informação de topo mais baixo que o topo anterior, topo mais baixo que o topo anterior e marcou aqui um topinho na mesma direção do topo anterior, ou seja, aqui pode ser uma zona de consolidação mais forte, ainda assim mesmo apresentando uma tendência de baixa. Lembrando que o IFR trabalhou praticamente em todo o período do dia abaixo da linha dos 50%. Mesmo com esse empurrão que os bancos nos deram, a gente ainda assim está com um movimento mais fraco na bolsa, sinalizando que a gente está em tendência de queda, tá? Então, o que nós podemos dizer aqui? Podemos dizer que a gente pode ver um mesmo comportamento muito parecido com o comportamento de ontem, uma bolsa mais lateral, podendo fazer um movimento de queda, a não ser que apareça algo muito complexo, algo muito positivo para a nossa bolsa de valores. A gente vai ver aqui essa informação com relação à composição do gráfico em queda. Por quê? Lembra que no diário eu falei para vocês que já reverteu a tendência, estávamos em tendência de queda, agora estávamos em tendência de alta, depois fizemos uma realização dos lucros do rally da bolsa que aconteceu de novembro a dezembro do ano passado, e aí depois da realização virou reversão de tendência no diário, e a gente está vendo aqui uma queda sendo mostrada nos 60 minutos. Vamos acompanhar então. Hoje é uma bolsa mais lateral, hoje é um índice futuro mais lateral, talvez com um movimento de queda. Vamos ver se aparecem boas oportunidades. Vamos dar uma olhada no dólar diário. O dólar não sai daquele caixote enorme que nós já falamos desde novembro de 2023. Então estamos entrando no quarto mês de mega caixote aqui. E ontem fez um comportamento muito parecido com o comportamento de dias anteriores. Eu vou ajustar aqui com o pavio e vou mostrar para vocês esse ajuste que eu fiz, e estamos dentro daquele caixote enorme onde foi marcado aqui logo no começo de novembro. Então ele vem a parte superior, cai na parte inferior, volta a buscar a parte superior, volta a cair na parte inferior desse caixote, chegou a romper, como eu sempre falo aqui, lá para o dia 27 de janeiro de 2023,
de janeiro não, perdão, 27 de dezembro. Depois fez um movimento de alta, sugeriu uma nova queda aqui naquele período, naquele dia que nós tivemos, foi bem confuso por conta disso, né? Tivemos feriado americano, a nossa bolsa fez um movimento o nosso dólar fez um movimento de continuidade de queda, depois devolveu todo o movimento para alta. E aí chegou a bater na parte inferior desse caixote e ontem a gente bateu literalmente um pouquinho, levemente acima daquela linha onde marca a parte superior do caixote e devolveu todo o movimento, fazendo um movimento de queda, ali brigando para ficar em torno dos R$ 5 o dólar aqui, tá? A cotação do dólar. Então aqui realmente eu vejo um dólar em continuidade com essa forte lateralização que nós estamos vendo há muito tempo. Como não tem nenhuma notícia impactante, a não ser que saia uma notícia de última hora que movimente as bolsas, a gente pode ver o mesmo comportamento. Índice levemente lateral com possibilidade de queda, dólar lateral sem saber muita direção, literalmente indo muito de acordo com o comportamento dos tempos gráficos menores. É isso aí, pessoal. Eu sempre digo para vocês aqui, vamos operar com cuidado e cautela. Hoje podemos ver novamente uma bolsa com pouco volume financeiro. Vamos ficar atento, como eu sempre digo aqui no final dos vídeos para vocês, galera. Bora pro game.